ele diz que por um momento ele teve inveja do ímpio, porque ele observou e viu que o ímpio não tem aperto na vida, e percebeu que o ímpio, ele não andava em caminhos escorregadios. O ímpio, quando ele precisava, ele tinha dinheiro. O homem de Deus olhou e por um instante ele sentiu a inveja do ímpio. Aí a Bíblia diz que no versículo 17 do Salmo 73, ele então leu a palavra do Senhor e viu que estava escrito, quando ele entrou no santuário: o Senhor coloca os ímpios em lugares escorregadios para depois dar o preço, irmão. Por isso não devemos ter inveja da prosperidade do ímpio. Que faremos, pois, se Deus é por nós, quem será contra nós? A Bíblia diz que um certo dia o rei Ezequias estava em um aperto. Olha bem, às vezes diante da dificuldade nós procuramos às vezes o vizinho, às vezes diante da dificuldade nós procuramos outra pessoa, começamos a falar com todo mundo, mas esquecemos o principal, Deus. Mas a verdade é que diante da dor nós gritamos: Senhor, onde o Senhor está? Ezequias chegou ao ponto de, diante da afronta de Senaqueribe, diante da afronta, Senaqueribe ele envia pessoas para afrontar o exército do Deus vivo, e diz para os servos daquele senhor de Ezequias: que é feito dos deuses de Amate? Porventura o Deus de Ezequias irá te livrar? Porventura o Deus de Ezequias conseguiu livrar o povo de Sefarvaim? Porventura os deuses de Ina, de Iva, conseguiram livrar ele das minhas mãos? Não deixe Ezequias te enganar. Essas foram as cartas que Senaqueribe mandou para Ezequias. Olha o que Ezequias fez diante da afronta, e isso serve para que nós possamos aprender com a palavra do Senhor. Diante da afronta, Ezequias ele estendeu as cartas diante do altar do Senhor. Ele estendeu a carta diante do altar do Senhor, ajoelhou e disse: olha, Deus, tu não és Deus do céu e da terra. Olha para a afronta de Senaqueribe. Verdade é, Deus, que nós não temos força diante desta afronta. Verdade é, Senhor, que ele destruiu todos os reinos da terra. Verdade é, Senhor, que os deuses das outras nações não puderam se livrar de Senaqueribe, posto que não eram deuses, era de madeira e de pedra, por isso foram lançados no fogo. Senhor meu Deus, ouça esta oração diante do altar do Senhor. Coloque sua petição diante de Deus, porque Ele é fiel e justo para cumprir a sua palavra. A Bíblia diz que no mesmo instante, diante da afronta de Senaqueribe, porque, irmão, a Bíblia diz que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Horrenda coisa é cair nas mãos dos Deus vivos. A Bíblia diz que enquanto Ezequias clamava ao Senhor, o Espírito do Senhor foi até Isaías, o profeta, e disse: ouvi as afrontas de Senaqueribe. Pelo caminho que ele vier, ele voltará e morrerá na sua terra. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não tenha medo de afronta, irmão. Não tenha medo de afronta. Sabe por quê? Maior é o que está conosco do que o que está com ele. Lembra de Eliseu? Cercaram Eliseu, cercaram o profeta. Aí o moço do homem de Deus, de manhã cedo saiu, e quando ele olha, ele vê exército de carros, que naquela época era chamada de carros, tipo umas carroças, e cavaleiros. Ele disse: ah, meu Senhor, que será de nós? Eliseu olhou para ele e disse: maior é o que está conosco do que o que está com eles. E o homem de Deus orou e disse: Senhor,
abre os olhos desse moço para que ele veja. Oh, glória! Diz que Deus abre os olhos daquele moço, e ao redor de Eliseus tinha cavalos e carros de fogo para proteger o homem de Deus. Maior é o que está conosco do que o que está no mundo, irmão. Pois bem, o apóstolo Paulo ele continua dizendo: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Eita glória! Eu já amo quando chega nessas partes. Eu já amo quando chega nessas partes, quando fala de Jesus. Eu falei o quê? No início? A intenção é glorificar a Deus e edificar esta igreja. Se ele nem mesmo poupou o próprio filho dele, como nos dará então com ele todas as coisas? Irmãos, a Bíblia diz que na antiguidade era necessário um sacrifício para cobrir os pecados de Israel. Todos os anos, uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no lugar santo dos santos, e ali ele oferecia, aspergindo, lançando sangue sobre a tampa do propiciatório. Por quê? Porque Deus se apresentava naquele lugar. Ele entrava naquele lugar e confessava: Israel pecou, Senhor. Israel pecou. Mas todo ano era necessário o mesmo sacrifício. Ora, se todo ano era necessário o mesmo sacrifício, então era um sacrifício imperfeito. Quando o sumo sacerdote entrava, ele tirava dele toda aquela pomposidade, ou seja, aquelas pedras preciosas que o sumo sacerdote usava. O turbante, tudo aquilo ele tirava e se vestia como todos os outros sacerdotes. O sumo sacerdote se vestia como todos os outros sacerdotes. Vai pegando o mistério aqui. Era necessário interceder pelo povo dentro da tampa do propiciatório. Era necessário lançar sangue sobre a tampa do propiciatório. Ele representava Cristo. Cristo se desfez de toda a sua divindade e se fez carne e habitou no meio de nós. Cristo, a Bíblia diz que aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós. Que haja em nós, irmãos, o mesmo sentimento que houve também em Cristo, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes ele aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, e na forma de servo se fez semelhante aos homens, e foi fiel até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, e deu um novo nome, que está acima de todo nome, para que todo nome no céu, na terra e debaixo da terra se dobre diante dele. Glória! Sentindo ótimo pregando aqui hoje. Eu sinto a presença de Deus. Quanto mais o inimigo aponta, quanto mais o inimigo lança a seta, é que eu prego, é que eu falo de Cristo, porque ele salva, porque ele cura, porque ele te leva para o céu. Louvado seja Deus. Ah, Jesus. A Bíblia diz que, em João capítulo 1,
No princípio era o verbo, ou a palavra. E o verbo era Deus. E o verbo estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele nada do que foi feito se faria. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todo aquele que o recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome. Ai, irmão. Olha, a Bíblia diz que quando João, olha o prazer, o quanto é grandioso estar no céu, o quanto é maravilhoso pertencer ao céu. Quando João, ele via dois para perguntar: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Jesus disse assim: olha, vocês voltem e digam para João o que vocês têm visto e têm ouvido. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é pregado o evangelho. Aí ele diz assim: quem foste ver? Quem foste ver no deserto? Um homem ricamente vestido? Os que vestem ricamente estão nos pastos reais, estão nos palácios. Sim, que foste ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim, que foste ver um profeta? E Jesus diz o seguinte: sim, vos digo eu, um profeta. Aí que vem a melhor parte. Mas o menor no reino dos céus é maior do que João. O menorzinho no reino dos céus é maior do que João. Essa é a nossa recompensa. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Quem intentará acusação contra você? É Deus quem o justifica. A Bíblia diz que no livro de Zacarias, capítulo 3, o sumo sacerdote Josué, ele se apresenta ao lado de um anjo. Essa passagem, quando eu estava dando uma lida, me chamou a atenção. Ele se apresenta ao lado de um anjo. Só que Satanás se apresentou junto. Para quê? Para o acusar. O sumo sacerdote estava vestido com uma veste suja. O sumo sacerdote estava vestido com uma veste suja. Só que o Deus que te chamou, mesmo diante da queda, Ele é fiel e justo para te levantar. Porque é Ele que te justifica. Ele olha para o próprio Deus. A Bíblia diz que o próprio Deus diz: o Senhor te repreende, ó Satanás. Não és um tição tirado do fogo? Foi tirado do fogo, mas ainda tem brasa. Foi tirado do fogo, mas ainda tem fumaça. Foi tirado do fogo, mas ainda tem presença. Ô glória! Eu justifico, disse Deus. Tire a roupa dele. Tire a roupa do sumo sacerdote. A Bíblia diz que foi tirada aquela roupa suja e colocada uma roupa nova. Oh glória! Assim é todo aquele que aceita Jesus Cristo como o único e legítimo Salvador. Ele tem que nascer de novo. Ele tem que botar roupa nova. Ele tem que ter uma nova vida. Não pela vontade da carne, não pela vontade do sangue, não pela vontade do varão, não pela vontade da mulher, mas pela vontade do Espírito Santo. É necessário nascer de novo. É Deus que nos justifica. Aleluia! Aleluia! Quem nos condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Irmãos, isso aqui, irmão, é vitória para nós. Isso aqui é vitória para nós. Louvado seja Deus. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? O apóstolo Paulo, quando ele diz que houve um certo homem que foi ao terceiro céu e depois foi levado até um paraíso.
Em resumo, para não se exaltar da revelação, foi-lhe dado o espinho da carne. A Bíblia diz que um mensageiro de Satanás para os bofetear. Assim está escrito lá. Mas ele orou por 3 vezes. Olha que interessante. Nem sempre Deus vai retirar esse espinho da carne. É verdade. Nem todo mundo é rico. Nem todo mundo é pobre. Nem todo mundo tem aquela condição. Deus vai deixar cada um aonde deve estar. Ninguém, irmão. Já pensou se todo mundo fosse rico no mundo? Já pensou se ninguém fica doente no mundo? Né? Aí a Bíblia diz que por 3 vezes ele orou, pedindo para que Deus tirasse esse espinho na carne. Mas às vezes a gente tem que passar por certas situações para se aproximar mais de Deus. Quanto mais percebe, já viu um bolo, quanto mais bate, é que ele desce. Aí por 3 vezes ele orou pedindo a Deus. 3 vezes orou, Senhor, tira esse espinho da carne. Mas a resposta de Cristo foi diferente. A resposta de Cristo foi: a minha graça te basta. A minha graça te basta. Essa semana, meus pastores, eu fui levar uma palavra lá no barraquinho. E quando, a pedido da missionária Patrícia. E quando eu estava lá na porta, eu falei assim: Senhor, oh meu Deus, eu não tenho condições, eu não tenho palavra nenhuma, o que é que eu vou falar? Eu fiquei preocupado demais. E se eu não sentir a presença de Deus, para mim não tem negócio. Eu tenho que sentir para que eu possa pregar. Quando você sente a unção do Espírito Santo, você prega com mais facilidade. E eu estava preocupadíssimo. E eu cheguei para uma criança e falei assim para ele, falei assim: olha, Deus manda te dizer, primeiro para ele. Isso em relação a algo que estava acontecendo. Uma criança, primeiro para ele. Aí ele disse assim: irmão, era essa palavra que eu ia te passar. Dá primeiro para Deus. Aí eu falei assim: olha, estou sentindo a presença de Deus. Olha, aí o evangelista começou a orar. E eu senti a presença de Deus naquele lugar. E de repente Jesus fala comigo: a minha graça te basta. Irmão, eu chamei para me ajudar, não foi? 2 não foi, 3, 4, 9 pessoas. Nenhum aceitou. E Jesus disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí eu posso falar assim: de boa vontade, então, me gloriarei nas tribulações, nas angústias, nas perseguições, porque quando estou fraco, então sou forte. Então a força do Senhor, o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza, é o Senhor quem nos guarda, a nossa entrada, a nossa saída, é o Senhor quem vela pelas nossas famílias, é o Senhor quem está conosco sempre. Muitas vezes o homem vai nos abandonar, a família pode nos abandonar, mas de uma coisa eu sei: a palavra de Deus para sempre permanece no céu. Se Ele disse que não te abandona, não te abandona mesmo. Louvado seja Deus. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação não separa, angústia muito menos, perseguição nos fortalece. Oh glória! A fome, quem não passa necessidade nessa vida? Ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Jesus disse o quê? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Efésios capítulo 2 diz que nós estávamos outrora no mundo, servindo por vontade ao príncipe deste século, e éramos por natureza filhos da ira de Deus, porque estávamos todos debaixo do pecado. Mas Deus, com seu muito amor, porque nos amou, pela graça sois salvos, nos arrancou de lá do mundo e nos assentou com Cristo, nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares altos. Pela graça nós somos salvos por meio da fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus. Não vem de nós para que nós não venhamos nos gloriar, porque nós somos feituras suas, feitas em Cristo Jesus para as boas obras. Foi Ele quem comprou. Foi Ele quem comprou. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Por amor de ti somos entregues à morte todo dia, irmão.
No livro de Isaías, capítulo 53. Aleluia. Esse capítulo de Isaías é um capítulo extremamente messiânico. Ele fala de Cristo. Ele fala unicamente de Cristo. Como uma ovelha foi levada para o matador. Como ovelha muda. Perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Esse capítulo fala que Jesus, quando olhavam para ele, nenhuma beleza víamos. Já parou para pensar por que não viu nenhuma beleza em Cristo? Naquele momento, quando Cristo estava na cruz, o peso estava na cruz ou no nosso pecado? Era o nosso pecado que pesava, não era a cruz. Era o nosso pecado que pesava sobre Cristo. Naquele momento em que ele mais precisou, não ajudaram ele. Muito pelo contrário, abandonaram a ele. Olhando para ele, nenhuma beleza vimos para que pudéssemos desejá-lo. Não podíamos ver nada, porque o nosso pecado estava sobre Cristo. E a Bíblia é clara em dizer: o que separa Deus do homem é o pecado. E naquele momento ele gritava: Deus meu, por que me desamparaste? Mas por que Deus não respondeu a ele? Por causa do meu pecado. Por causa do teu pecado. Por causa do teu pecado. Deus. Que Deus não respondeu ao filho dele. Por causa do nosso pecado. Deus. Irmãos, se nós pararmos para pensar, só para pensar, irmão, a culpa foi nossa. A culpa é nossa e todo dia nós temos que acordar e dizer: Senhor, a culpa da morte de Cristo foi minha. Ele morreu por minha causa. É por causa da morte de Cristo que eu estou aqui hoje, que nós estamos aqui hoje. E ele gritava: Deus meu, por que me desamparaste? Era o peso do nosso pecado. Parecia que tinha acabado tudo. Oh, glória! Parece que acabou-se tudo. Mas a morte para Cristo é vida. A morte para Cristo é vida. Ela não tem poder sobre nós. Louvado seja Deus. No livro de Apocalipse, a Bíblia diz que morreu. Cristo morreu. Mas ressuscitou. E juntamente com ele nós ressuscitamos também. Parece uma loucura, mas essa é a verdade espiritual. Nós estamos assentados com Cristo espiritualmente. É ele quem intercede por nós. E a Bíblia deixa bem claro aqui. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Estamos assentados com Cristo. Oh, glória! Estamos assentados com Cristo. O apóstolo João, já estou terminando. O apóstolo João, ele diz assim no livro de Apocalipse, que ele tem uma revelação de Cristo. E naquela revelação, Cristo se apresenta para ele como um varão com vestes de linho, com pés como um latão reluzente, né? Olhos como chama de fogo, e o rosto de Cristo naquele instante é como o sol no seu esplendor. Ele cai como morto, porque na presença de Deus, quem tem que ficar de pé é Deus. Nós temos que baixar. Ele cai como morto, assim como os outros profetas caem como morto na presença de Deus. Ele diz que ele foi elevado aos céus e ele viu visões de Deus. Nessa visão de Deus, já estou quase terminando. Nessa visão de Deus, ele diz que vê um semelhante a cristal reluzente, assentado no trono. Oh, glória! E ele diz que vê olhos adiante e por trás, o Espírito Santo do Senhor. E ele diz que há seres celestiais, certamente os querubins, que de dia e de noite constantemente ficam: Santo, 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 Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que é oh, glória! Seres de fogo. Consegue imaginar os seres de fogo?
ele vê como um cordeiro assentado no trono. Morreu, mas ressuscitou. Ele, irmão, assentado sobre o trono. Aí de repente ele ouve uma voz dizendo assim: quem abrirá os livros? Quem poderá abrir os livros? E ele então chora. A Bíblia diz que João chora. Mas alguém diz: ei, não chores, porque tem um que comprou para Deus com sangue, príncipe de princesa, e fez assentar Jesus Cristo de Nazaré. Esse é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Oh glória! Como está escrito, por amor de Cristo somos entregues à morte todo dia. Por amor de Cristo nós vamos sofrer perseguição. Irmãos, depois de 10 anos eu não tomei perseguição. Eu acredito que a maioria dos irmãos já passaram por muitas perseguições. Mas cada perseguição que nós passamos, ela é para nos fortalecer mais. Cada afronta é mais para nos deixar mais fortes. Porque Deus disse que nenhuma tentação vos será permitida acima do que poder suportar. Antes, por isso, te dará o escape. Ou seja, Deus não é injusto, Ele só permite aquilo que você pode suportar. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Quando ele diz mais do que todas essas coisas, ele está se referindo às perseguições, às tribulações, às angústias, o perigo, a fome, a nudez, a espada. Diante de tudo isso, nós somos mais do que vencedores por causa daquele que nos chamou. Porque estou certo de que nem a morte. Isso aqui é forte. Isso aqui é forte. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Se nós formos olhar aqui no profundo, se nós formos olhar isso aqui no profundo, é muito mais do que possamos imaginar. É muito mais do que possamos imaginar. Porque a Bíblia diz no livro de Daniel que quando Daniel orou a Deus por uma resposta, quando Daniel orou a Deus por uma resposta, no 21º dia, um anjo se apresenta a Daniel e diz: homem muito amado, no princípio da sua súplica saiu a ordem. Isso quer dizer que no momento em que Daniel botou o joelho pela primeira vez no chão, Deus disse: pode levar a resposta. Porque Deus é o coração, pode levar a resposta. Só que a Bíblia diz que o príncipe da festa se levantou para impedir, ou seja, um demônio muito forte tentou impedir a resposta que deu para Daniel, mas o varão de Deus trouxe a resposta. Sabe o que nós queremos dizer isso aqui, irmão? Que quando a Bíblia diz aqui que os principados não têm poder sobre você, está dizendo que esses demônios não têm poder sobre você. Ele não tem poder para separar você, pelo amor de Deus. Essas potestades, essas legiões não têm poder contra você. Não tem, com base na palavra. Com base na palavra ela não tem poder, mas não é por causa de nós. É porque em vocês habita o poder de Cristo. É o Espírito Santo de Jeová que está na sua vida. É o Espírito Todo-Poderoso que está na sua casa. É o Espírito de Deus que te guarda, que te livra, na entrada, na saída, na frente e trás. É o Espírito de Deus. Eu fico imaginando ele passando. Eu fico imaginando ele porque passa. Porque passa. Os anjos do Senhor acampam ao nosso redor, mas os demônios estão ali tentando de alguma forma entrar. Ele passa o tempo todo, todos os dias. Todos os dias. É como o pecado, todos os dias ele bate a nossa porta. Como um demônio agachado, só esperando abrir a porta e entrar. Todos os dias. Todos os dias. E todos os dias a misericórdia do Senhor se renova nas nossas vidas. Eu sou contigo. Todos os dias. Não é porque você é forte, é porque forte é Deus na sua vida. Agora imagina. Aleluia, Deus. Agora imagina.
esses principados, essas potestades, nem alguma coisa que possa acontecer no futuro, nada tem poder para separar o amor de Cristo da sua vida. Sabe quem pode fazer isso? É você. Você pode separar. Infelizmente é dessa forma. É nós que muitas vezes abrimos a porta do pecado. E com base na palavra, já que o pecado separa o homem de Deus, Deus ele está ali, só esperando o arrependimento. Só esperando o arrependimento. Coloca isso no teu coração. Ele não tem poder contra a tua vida. Ele não tem poder contra você. Não tem. Lembra de Jó? Lembra de Jó? Posso tocar? Tem que pedir autorização. Posso matar? Tem que pedir autorização. Ele não toca. Lembra de Paulo? Quando Paulo estava ali na Macedônia? E aquela mulher chegar e olhar o olho para ele e disse: olha, esses homens são santos homens de Deus. Mas era um espírito imundo. O que foi que Paulo fez? Sai dela agora. Não tem poder sobre o homem de Deus. Amém? Amém? Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém, irmãos? Amém. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe a sua palavra. Eu preciso aqui um rascunho, mas rascunho é assim, a gente traz, mas nunca lê. Porque nunca é do jeito que a gente quer, né? Sempre é do jeito que o Espírito Santo quer.